Ele era o braço direito de Joana d'Arc e o nobre mais rico e poderoso de Anjou. Ele era um herói de guerra, o Marechal da França, mas também foi descrito como o mais horrível serial killer da história francesa, um homem que inspirou a terrível história de Barba Azul. Neste vídeo vamos olhar para Gilles Doré, o homem que supostamente vendeu sua alma ao diabo e acabou pagando o preço final. Bem-vindo à loucura medieval. A família Gilles de Montmorency-Laval nasceu em 1404 em Machecoul, na região de Reis, em Anjou. Pouco se sabe sobre seus pais, mas seu nascimento foi bem recebido e muitos da nobreza próxima foram convidados para seu batismo na igreja da vila. Reis era um garoto inteligente de uma família muito rica que não economizou em sua educação. Ele era um aluno entusiasmado e se tornou fluente em latim. Ele leu e ilustrou manuscritos iluminados, tornando-se mais tarde um grande patrono das artes. Ele tinha um interesse particular em treinamento físico e estratégias militares. Infelizmente, o pai de de Rys, Guy de Laval, foi morto por um javali em um acidente de caça quando ele tinha apenas 10 anos. Marie de Craon, mãe de Gilles, faleceu meses depois, tornando Gilles e seu irmão mais novo, René, aos 11 anos pupilos de seu avô materno, Jean de Craon. De Craon era um homem sem princípios, ambicioso e ganancioso de moral questionável, que via sua adoção das crianças como uma maneira de aumentar sua riqueza pessoal. Ele tentou casar o de Ray de 13 anos com uma órfã muito rica da Normandia, mas como ela tinha apenas 4 anos, o plano falhou. Ele casou-se com a herdeira Catherine de Tours da Bretanha em 1420 aos 16 anos. Isso tornou Gilles de Rys e seu avô incrivelmente ricos. E dizia-se que de Rys mantinha uma corte mais luxuosa do que o próprio rei francês. A guerra. A família de Rys era uma nobre família francesa e, como tal, tinham o dever de proteger o reino de ataques e apoiar seu rei. A Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, iniciada em 1337, era uma disputa pelo trono francês. De Rys se envolveu no conflito com a Bretanha, sua nova casa, tornando-se um território disputado. De Rys foi à guerra pela primeira vez em 1427. Ele era impulsivo e apaixonado no campo de batalha, sendo um lutador competente e destemido. Foi pedido a ele pelo Delfim Carlos VII para cuidar de Joana d'Arc na batalha em 1429 devido à sua grande confiança. Lutaram juntos diversas vezes, notavelmente na libertação de Orleans dos ingleses. Posteriormente, Carlos fez de Rys Marechal da França, quando ele tinha apenas 24 anos, uma distinção militar que só é concedida por realizações notáveis, citação, por seus serviços louváveis e muitas proezas corajosas. Joana e de Rys presenciaram a coroação de seu amado Delfim como rei Carlos VII da França, na Catedral de Reims. Joana foi capturada e queimada até a morte pelos ingleses em Rouen em 1341. Agora, Rys podia se dedicar mais às suas propriedades, ficando conhecido pela extravagância. Gastando de forma imprudente, ele desperdiçou enormes somas em servos, arte, tapeçarias, livros e móveis. Ele não se opunha a vender terras da família quando precisava aumentar sua riqueza pessoal, para grande desgosto de seu avô. Na verdade, quando Jean de Craon morreu, ele deixou sua espada e armadura para o irmão de Rys, René, como um gesto de desagrado. Mas a morte de seu avô apenas significava que de Rys estava livre para gastar uma das maiores fortunas pessoais da França. Inquestionavelmente o bazar. Preocupado com sua redenção, de Rys se voltou para a religião, financiando a construção de uma capela pessoal para sua alma. Ele liderava as orações e celebrava a missa utilizando vestes elaboradas que ele mesmo projetou. Ele nomeou-a Capela dos Santos Inocentes, preenchida com um coro de meninos selecionados por de Rys. Então ele produziu o mistério da peça do Cerco de Orleans, uma extravagância teatral com pelo menos 150 atores e 500 outros membros da equipe. Aproximadamente 600 figurinos foram criados e descartados após único uso, antes de novos serem feitos para futuras apresentações. Ninguém disse a ele que a moda rápida é ruim. De Rey pagou para pessoas assistirem sua peça e forneceu comida e bebida ilimitadas para todos.
O evento quase o levou à falência, vendendo joias da esposa e propriedades para recuperar as perdas. Sua família pediu ao Papa Eugênio IV e ao próprio rei da França para tentar impedi-lo de vender mais alguma coisa. Apesar da recusa do Papa em se envolver, um decreto real proibiu a venda de mais propriedades da família. O oculto, e foi quando sua vida tomou um rumo mais sombrio. Ele se voltou para a alquimia e o ocultismo como meio de salvar suas finanças em rápido declínio. Ele empregou o conhecimento de uma série de feiticeiros e alquimistas. 2 homens particularmente sinistros com quem de Reis se envolveu em 1438 foram o padre Eustache Blanchet e o clérigo italiano Francesco Prelati, que supostamente era capaz de conjurar demónios. No seu castelo em Tiforges, de Reis tentou invocar o demónio Barão para assinar um contrato que, ele esperava, restauraria sua riqueza e reputação através de meios ocultos. Como nenhum demónio se manifestou após 3 tentativas, Prelati insistiu que eram necessários os pedaços do corpo do Child como sacrifício. Embora de Reis tenha fornecido estes em um recipiente de vidro, a magia negra não funcionou e ele ficou furioso e ainda mais pobre. Os assassinatos. Então, Jill de repente encontrou alguns pedaços de uma criança morta por aí? Ou havia algo ainda mais perturbador acontecendo no castelo? Crianças parecem desaparecer nas áreas próximas às casas dos de Reis. Por anos. Alega-se que, após a primavera de 1432, todas as propriedades de Reis tinham salas de prazer onde ele e seus companheiros se entregavam a seus prazeres sexuais. E, infelizmente, os desaparecimentos de meninos jovens estavam ligados a essas atividades. O primeiro caso foi o de um menino chamado Judon, que era local de Machecoul. Ele foi contratado para levar uma mensagem ao castelo por 2 primos de Reis. Assumiu-se que Judon foi sequestrado por ladrões quando não voltou para casa. Muitas das crianças entraram no castelo de Machecoul e nunca saíram, atraídas para lá com promessas de comida ou outras distrações. Dizia-se que, uma vez dentro do castelo, a criança sequestrada seria mimada e vestida com roupas caras. De Reis e seus cúmplices participariam de um banquete indulgente regado a bebidas antes do jovem ser levado ao seu quarto especial. Como o guarda-costas de Reis testemunhou, seu mestre pendurava os meninos em cordas onde eram posteriormente abusados, torturados, assassinados por decapitação e desmembrados. Os servos então se livrariam dos pedaços dissecados, queimando-os nas lareiras ao redor do castelo. Dizia-se que havia entre 80 e 200 vítimas com idades entre 7 e 20 anos, mas o número real é desconhecido, pois a maioria dos corpos foi enterrada ou queimada. Era comum na Idade Média jovens serem acolhidos por nobres como pajens ou servos. Assim, muitas famílias dos meninos ignoravam a morte deles. Porém, em várias áreas, começaram a sussurrar as doentias predileções de Reis. As famílias das vítimas, por serem de baixa posição social, eram informadas que os ingleses levaram seus filhos e temiam se manifestar. O julgamento. Reis não foi preso até 1440, apesar dos rumores, quando seus homens sequestraram um clérigo por uma disputa não relacionada. Uma investigação revelou evidências de assassinatos de crianças na igreja. De Reis foi julgado por crimes como sodomia, heresia e assassinato, tanto pelos tribunais civis quanto eclesiásticos. Seus servos admitiram sequestrar meninos para ele molestar e assassinar. 2 padres franceses afirmaram que ele era fascinado pelo ocultismo e utilizava membros infantis em seus rituais de arte obscura. De Reis alegou inocência a princípio, mas foi ameaçado com tortura e excomunhão. Parece que De Reis era muito religioso e, acreditando estar em perigo de passar a eternidade nas chamas do inferno, confessou todos os seus repugnantes delitos que duraram mais de uma década. O Tribunal Civil o julgou culpado de assassinato e heresia pela Igreja, condenando-o à morte. Foi enforcado e queimado em 26 de outubro de 1440 junto com 2 cúmplices em Nantes. Porque De Reis havia confessado e mostrado contrição, ele foi escoltado até o local de sua execução pelo bispo e a multidão entoou orações por sua alma. Curiosamente, após sua morte, os habitantes de Nantes jejuaram por 3 dias, pois ele era considerado um exemplo de penitência cristã. Ironicamente, no aniversário de sua execução, os pais de Nantes comemoravam a salvação de Reis açoitando seus filhos.
à verdade. Gilderay sempre teria um espaço na história medieval pela sua notável carreira militar e ligação com Joana d'Arc. Contudo, hoje, esses feitos foram eclipsados por sua vida oculta como um dos primeiros serial killers documentados e autor de centenas de terríveis assassinatos infantis. Mas há mais nessa história do que aparenta? Existe uma narrativa alternativa que afirma que de Rais era na verdade inocente e foi incriminado pelas autoridades. Ele tinha propriedades e terras que interessavam ao Duque da Bretanha e ao Bispo de Nantes. A confissão dele foi obtida sob ameaça de tortura e acredita-se que ele era gay, mesmo casado. Vamos encarar, ele não seria o primeiro europeu não convencional destituído de poder e riqueza por rivais invejosos. Basta ver os Templários e Elizabeth Bathory. Acredita-se que o conto francês Barba Azul, publicado no fim do século XVII sobre um homem que mata suas esposas, tenha sido inspirado na vida de Gilles de Rais. Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval, espero que tenha gostado. Inscreva-se para acompanhar o canal. Saúde!